50 casas de pessoas distritos. Glória a Deus pela vida do Roberval. Você tinha 10 anos, né? Uns 10 anos. Eu tinha 20 anos. Estava meu segundo ano no quartel. Tive o prazer de trabalhar com o pastor Salvador João Almeida. Deixou um grande legado, né? Era pastor da área. Também, glória a Deus pela família do pastor Roberval, sua esposa, seu filhinho. Nosso irmão Beto, como ele já falou, tive o prazer de trabalhar, pastorear ele lá no Campo dos Pagos por 2 anos. No Horizonte foi 3 anos, Campo dos Pagos foi 2 anos. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para nós. Amém, irmãos? Aleluia, vamos ficar ligados com o Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 2, versículo 37 em diante. Deus tem uma palavra para nós. É culto de maravilha. Onde Deus está, o acontece. 2:37. Glória a Deus. A epígrafe diz: as primeiras conversões. E, ouvindo ele isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí nós vamos adiantar aqui para o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui é o Adeptos 2016, né? E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos se criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendia suas propriedades e fazendas, e repartia com todos, segundo cada um havia de vista. E perseverando unânimes, todos os dias do tempo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia salvado. Amados e queridos irmãos, diante para poder sentar. Eu trabalhei 2 anos com o pastor João Aragão, fui co-pastor da área 7 por várias vezes, pastorei a igreja por 12 anos, né? E Deus nos soprou esse ano lá para a sede central, e lá o pastor José nos convidou para ser coordenador dos homens da área, que agora a sede central é a área. Então nós estamos visitando eu sou coordenador dos homens lá da área central. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para nós. Amados e queridos irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro, ele existe 28 capítulos, 1067 versículos, 24.250 palavras. É um livro que foi escrito pelo Lucas, o médico amado. Atos fala de quando começou a igreja do Senhor, a igreja primitiva, que é a igreja modelo, não é? E foi um período de 30 anos, do ano 60 ao ano 90 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, né, ele, usado por Deus, né, enviou Lucas, e Lucas foi o escritor deste livro. Quando nós lemos o livro de Atos, vai falar sobre a história da igreja primitiva, aonde tudo começou. Vai falar sobre o Pentecostes, porque já havia uma promessa: ficar em Jerusalém até que no alto seja revestido de poder. 10 dias ele estava no cenáculo, 120 pessoas reunidas. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver várias coisas, um livro maravilhoso. Vai falar da conversão de Paulo, Saulo de Tarso, que perseguia a igreja e matava os crentes, e agora ele aceita Jesus. Vai falar dos sinais, da descida do Espírito Santo, que a Bíblia diz que Atos 2, que no dia de Pentecostes estavam todos ali no mesmo lugar, como nós estamos aqui, e veio do céu tudo vento vermelho e impetuoso, e encheu toda a cara que estava sentado, e foram vistos por ele línguas a partir de fogo. E aí naquele momento eles só sabiam falar uma língua, a língua nativa, o hebraico, mas eles estavam reunidos. E naquele momento o Espírito Santo entrou e batizou. As pessoas disseram: eles são bêbados, são ébrios. Pedro lança a palavra: nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo. Lançou a rede, quase 3.000 almas aceitou Jesus. Atos fala de maravilhas e sinais que os apóstolos faziam. Mas quando eu leio esse livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva crescia porque perseverava
da palavra, e a experiência de crescimento da igreja primitiva, ela está firmada em 3 alicerces. Hoje é um culto de maravilha, não é isso? Maravilha faz parte de Deus. Mas eu quero falar sobre o modelo da igreja primitiva que nós temos que seguir. Por que aquela igreja crescia tanto? Primeira coisa, Atos capítulo 4, o versículo 31. Aleluia. Vai falar sobre o alicerce da fé. Para acontecer um milagre precisamos ter fé. O que é fé, pregador? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. A Bíblia diz, o próprio Deus falando nos escritores hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? É acreditar no sobrenatural. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Se você crer, verás a glória de Deus. Quando eu falo de fé, eu jamais posso esquecer de Abraão, ou Abrão. O nome dele não era nem Abraão, era Abrão de Sarai. Sarai era uma mulher estéril, já velha. Abraão pensou que ele ia morrer e que não ia ter filho, que o filho dele seria o mordomo de Eliezer. Deus aparece a ele e diz: sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar, assim será a tua descendência. Aleluia! Deus diz para Abraão, o teu herdeiro não vai ser o mordomo de Eliezer, o teu herdeiro vai sair das suas entranhas. Deus enviou 2 anjos até a tenda de Abraão. E quando aqueles homens chegou lá, eles entregaram um recado a Sarai. Sarai era estéril, olha só, estéril, já velha, não tinha como aos olhos humanos ter filho, não. Mas Deus é o Deus do impossível. Tudo é possível que crê. Eu sou prova disso, eu falar aqui os meus testemunhos. Você vai ficar de bom cabelo em Deus faz, pela sua infinita misericórdia, se você crer, acreditar. E os anjos dizem para Sara: olha, você vai ter um filho. Ela deu risada, ela não creu, ela fez chacota, ela disse: como pode, meu Senhor? É uma mulher velha ter leite. E o anjo disse: aquilo é impossível ao homem, é possível a Deus. Sara, 90 anos, Abraão, 100 anos, Deus deu um filho, Isaac, o filho da promessa. O tempo é de Deus. Se Deus te prometeu algo, pode ter o tempo que for. Se Deus falou, claro, porque tem profecia da carne e do diabo, mas quando Deus fala, ele cumpre. Eu orei 20 anos pela minha mãe, a minha mãe era afastada da igreja, e eu chorava e descia as madrugadas, e Deus dizia: filho, a tua mãe eu vou salvá-la, eu tenho visto as tuas lágrimas. 20 anos eu orei para minha mãe, o Senhor salvou e trouxe minha família. Fé. Quando eu falo de fé, eu jamais posso esquecer do centurião de Cafarnaum. O que é uma centúria? Uma centúria é uma companhia do Senhor. A Bíblia diz que o centurião era um coronel, um homem que comandava uma companhia, e o empregado dele estava doente, e aquele homem foi até Jesus. Que coisa linda! Um homem com a posição que ele tinha, mas ele se preocupou com o próximo. Dos 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2: amar o próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. E aquele homem chegou para Jesus e disse: Senhor, esse meu criado está com problema, mas eu sou igual ao Senhor, homem de autoridade. Eu digo a quem vai, vem, ele vem. Somente uma palavra tua e o meu criado ficaria curado. Jesus disse para ele: eu vou na tua casa. Ele disse: não, eu não sou nem digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Quando ele falou isso, Jesus disse: ó homem, eu nunca vi tanta fé em Israel. Pode ir que eu quero estar curado. Fé é isso, é acreditar no sobrenatural. Quando eu falo de fé, aleluia, jamais posso esquecer da mulher do fluxo, é o alicerce da igreja. Para o milagre acontecer, você precisa acreditar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Quando eu falo de fé, eu lembro, eu tenho 3 filhos. Todos 3 eu apresentei ao templo. Meus filhos já estão grandes, 2 são casados, então minha filha faz psicologia. E meu filho, os 3, o mais novo dos homens, cresceu, chegou a idade, ele se afastou da igreja, saiu dos caminhos do Senhor. E eu fiquei preocupado, ele estava rebelde. E eu falava com ele, ele batia de frente. E eu fui para o joelho, assim, que eu gosto de buscar as madrugadas, eu desço as madrugadas todos os dias. E eu disse: Deus, esse
seus filhos eu te entreguei. Os meus filhos são teus, Senhor. Eles são propriedade do Senhor. Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais orar por ele. Eu vou entregar a ti e vai falar com ele. Irmãos, para a glória de Deus, daquele dia eu quis orar. E um dia Deus fez uma situação. Ele acordou de madrugada. E a mãe me chamou e ele disse: meu pai, eu vou morrer. Ele disse: não, você não vai morrer porque você é da promessa. Botei a mão nele e começou a chorar. Aceitou Jesus. Daquele dia ele mudou. Até a esposa dele hoje, que ele ia para casar, Deus preparou. Casou, teve um netinho abençoado. É assim que Deus faz. A última palavra de Deus não é do homem, não é do juiz, não é do médico. Ainda tem um dia que não há jeito. Há jeito sim, porque Deus é poderoso. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje eternamente. Ele é poderoso. Seja uma doença, seja o que for, Deus ele pode fazer. Aleluia. Mas para o milagre acontecer, você precisa acreditar. Primeira coisa, o alicerce da fé. Glória a Deus. Fé é acreditar no sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. E a igreja primitiva tinha isso, irmãos. A igreja primitiva ela tinha fé. E hoje os crentes precisam ter fé. Acreditar. Na pandemia, eu fui assumir a congregação do Novo Horizonte. Eu nem sabia, nem sonhava dirigir uma igreja grande. Da área de Israel maior, tirando o Campo Limpo de Jorge Lima, que é maior, grande. E o saudoso Jorge Lima faleceu, que era o pastor daquela igreja. E a convenção de 2018 foi aqui na sede central. Eu nem sabia. E o pastor, eu fui com o pastor dele, o pastor Luiz Antônio, que era o pastor da área, o vice da área, eu também já passou para o Senhor. O pastor Luiz Antônio, ele me ligou várias vezes. Eu cheguei em casa, pediu para ir assumir a congregação no Horizonte. O nosso irmão Jorge Lima tinha partido para o Senhor, teve AVC. E quando eu assumi a igreja no Horizonte, a igreja com alguns problemas, para a glória de Deus, ganhamos 26 almas para Cristo. Fizemos evangelismo 33 de maio, tráfico pesado. Jesus salvou, fez milagre. E além da pandemia, e os irmãos se afastaram da igreja. Os irmãos não iam para tudo que é canto, não iam para a igreja, eu não faltei um culto. Eu digo, irmãos, se no primeiro momento que vinha perseguição se afastaram, se for de pegar, eu pego. Nem eu, nem minha mulher, ninguém pegou na minha casa. Os irmãos pegaram, ligaram para mim, pastor, que faz o distanciamento. Mas além da pandemia, teve toque de recolher no Horizonte. Tráfico pesado, o negócio estava estranho. E um dia, para a glória de Deus, eu cheguei lá no bairro, tudo em silêncio. Veja que livramento que Deus me deu tão grande, só Deus faz isso. O homem natural não entende o que Deus faz. E eu cheguei no bairro e senti algo, tem algo errado, está muito estranho a atmosfera. E eu fui orar pela uma irmã, que era mãe de um jovem lá no Horizonte, de outro ministério. E aí, quando eu fui orar pela irmã, eu terminei de orar, crente no adivinho, eu disse assim, quando eu terminei de orar, eu disse, Senhor, manda teu anjo me guiar na frente. Eu estava profetizando o que ia acontecer comigo lá, mas eu não sabia, mas Deus sabe de tudo. E eu falei, Senhor, manda me guiar para a espada esse manhã na frente. Quando eu cheguei perto da casa do irmão Nelson, que eu junto, que hoje eu consegui na época de que ele foi diaconado, hoje ele é presbítero, dirige a igreja do Rio, já vi. Quando eu cheguei perto da casa do irmão Nelson, um cara do tráfico, todo de preto, com um fuzil. Não tem como um homem correr de outro com uma arma grande, qualquer arma. Numa distância de 1 metro, ele olhava para mim, ele olhou para mim com o fuzil, cruzou, saiu na carreira que ele pegava. Quando eu cheguei no parque dele, Deus usou um vaso e disse, homem, o meu adversário mandou te matar, mas tu é ungido dele, não toca. Deus é poderoso. É o alicerce da fé. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei qual, eu olho para os irmãos, vejo a aparência, mas Deus conhece o teu coração. Se é uma porta de emprego, Deus vai abrir. Se é uma cura, se é o teu marido que está afastado, se é o teu filho, Deus vai fazer milagres. Se você crer, o segredo é orar e confiar. Não murmure, não critique. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai se fará. Deleite no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Primeiro alicerce, o alicerce da fé. Isso, o segredo
quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O diabo sabe disso. A igreja primitiva era unida em tudo, no partir do pão, nas orações, tudo. Nós temos que ser unidos, falar a mesma língua. Segunda coisa, segundo alicerce da igreja, aleluia, doutrina. Eles eram unidos na doutrina, é o alicerce da santidade. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santo em toda maneira de vida, não é só em roupa, não, é no agir, é no falar, em todo sentido. A Bíblia diz que sem santificação ninguém, seja pastor, seja presbítero, quem for, se não for santo, não vai para o céu, não. O salmista Davi, no Salmo 15, ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Eu não trouxe o lenço, esqueci, mas tudo bem. Olha, obrigado, Deus abençoe. Alicerce da santidade, doutrina, ensinamento dos apóstolos, baseado nos ensinos de Jesus. Pecado deve ser afastado do comportamento do cristão. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Deus não ouve as orações, é necessária a confissão. Ser santo é uma ordem de Deus. 1 Pedro 1,16. O distanciamento do pecado é o alicerce da santidade. Nós somos pecadores, mas redimidos pelo sangue de Jesus. Não vivemos mais na prática, que aquele que não peca é mentiroso, mas não vive na prática do pecado como o mundo vive. Não, nós somos santificados por Cristo. Para ir para o céu não é de qualquer maneira. O céu é um lugar de santidade. Cristianismo é separação. Jesus não brigou ninguém nada. É salvação individual. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Evangelho é renúncia, evangelho é transformação. As coisas velhas se passou. O homem que bebia, que se prostituía, o velho homem mudou a velha mulher. Agora é uma nova criatura, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Paulo diz que nós somos como, aleluia, uma carta lida por todos, testemunho. Então, segundo alicerce, aleluia, da igreja primitiva é a santidade. E hoje o negócio está sério. Tudo hoje as pessoas, é besteira, o evangelho está derrubado. Muita gente com a mente caracterizada, brincando. Só que Deus vai separar o joio do trigo do arrebatamento. Deus vai levar um povo santo, escolhido de boas obras, diferente. Não a vez do mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém no mundo, a boa do Pai não está nele. O mundo passa e com ele as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Céu é santidade. E o apóstolo Paulo diz: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós deve ser revelada. Essa é a nossa esperança. Hoje pode ser o último culto, a qualquer momento a trombeta vai soar. O mundo é jazz do maligno. Tudo está acontecendo, está escrito aqui: guerra, peste, pandemia, fome, é morte, é violência. Lá não vai ter nada disso. Mas lá só vai os escolhidos, não placa de igreja, não. É os escolhidos do Senhor, aqueles que estão na vontade de Deus. Não é a Assembleia, não é Batim, não. É os escolhidos, porque a igreja de Deus não tem nome, não. Aqui na terra temos um nome, mas lá no céu todos escolhidos. Os escolhidos do Senhor, aquele que perseverar até o fim. Só o fato de você ser crente não garante a salvação, não. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque se você cair e Jesus vir, você vai ficar. Então, a salvação individual, o marido, eu não posso salvar minha mulher, meu filho. Salvação individual. Aleluia. Terceira e última. Aleluia. Terceiro e último alicerce. Atos capítulo 2, versículo 42, que é o adepto 26. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Pressupõe perseverança,
Mateus capítulo 7 e 8, Salmo 40. O alicerce é o alicerce da perseverança. Glória a Deus. Salmo 40. Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o seu clamor. O segredo é esperar. Tudo espera. Espera para nascer, espera para morrer. Se vai comer uma comida, tem que botar no fogo, tem um tempo para comer. Assim, nós trabalhamos, nós trabalhamos, e no final do mês chega, a gente recebe o salário. Então, amados, nós precisamos da esperança com o Senhor. A esperança é tudo na nossa vida. Então, amados irmãos, nós precisamos, amados, estar firme com o Senhor, esperar que Deus é fiel. Amém? Quantos nessa noite ouviram essa palavra? Quantos nessa noite creem que Deus vai fazer algo grande? Coloque-se de pé. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora. Em nome de Jesus, levante sua mão para o céu. Aleluia. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, Senhor. Deus, nós estamos na tua presença, Senhor, para te pedir, ó Pai, uma bênção especial. Senhor, nesta noite, faz um milagre, derrama a tua graça sobre a tua igreja. Os reis da tua graça, obrigado por esta palavra. Senhor, eu te peço agora, estende as tuas mãos sobre a tua igreja, derrama a tua unção, faz um milagre nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço, em nome do Senhor, derrama a tua graça, abençoa esse pai, o pastor Roberval, a tua igreja aqui, ó Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor, amém. Eu quero assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus, amém. Você é para Jesus, amém? Deus esteja abençoando. Marcos Falcão, para mim uma honra, em nome de Jesus, ter ele aqui, trazendo essa palavra, de fazer o que tiver do céu, Deus esteja abençoando ele poderosamente. Como eu falei com os irmãos, quando eu vi na sede central, eu reconheci logo, Marcos, lá do Campo Limpo, eu cresci um pouquinho, demorou a sua cidade, depois lembrou, a gente ficou sempre se encontrando lá, então vamos marcar um dia lá, falei, vamos sim. Aí quando o José Nunes esteve aqui, aí ele lembrou do nome dele, falei, José Nunes, me dá lá o teu zap, eu estava sentado aqui nessa cadeira, me dava o zap dele aí, que eu já vou mandar o zap para ele aí. Quando eu mandei para ele, a gente ficou conversando, algumas coisas, do tempo lá, quando meu pai pastoreava, aí ele falou, ó, vamos pregar lá. E aí ele me ligou, Beval, estou livre aí 2 dias na semana, escolhe aí terça ou quinta, E eu estava até programado para sair nessa quinta-feira hoje. Eu falei, não, esse filho não pode deixar passar uma oportunidade dessa, não. Eu peguei, cancelei o compromisso, falei, não, vamos marcar para quinta-feira. E foi bem, só que José Luiz ia poder até vir estar aqui conosco, mas quando o imprevisto não foi, Marcos, força maior, mas José Luiz sempre está aqui nos ajudando. Que Deus continue abençoando nas suas orações, não bota as orações, bota o nome do pastor Marcos, nas suas orações, toda a sua família, porque nós sabemos, a gente está na frente da obra e ele procura qualquer brecha nossa, qualquer vacilo para querer desanimar, porque não é fácil, porque o inimigo sabe que nós estamos aqui para guiar o povo para o céu. Ensinar, como diz aqui na doutrina dos apóstolos, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, Atos 2:42. Então nós temos que estar aqui para fazer como os primitivos faziam, como na igreja de Corinto, E Deus tem misericórdia nas nossas vidas. Só Deus pode ter misericórdia, amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar, lembrando que domingo é culto do Dia dos Pais. Pela manhã não temos trabalho, sempre não teve toda essa época de comemoração de Dia dos Pais, São João, quando cai na época de culto a gente cancela, mas à noite temos culto de missões e Deus tem uma palavra para a sua família, Deus tem uma palavra para os nossos corações, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, agradecer a Deus, estende sua mão para cá, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado por essa palavra, eu tenho certeza, Pai, que cada um pegou um pedacinho desse pãozinho do céu, desse maná do céu. Deus amado, Deus querido, despegue paz em nosso lar.
Acampa teu exército de anjo ao nosso redor e derredor, nos livrando, nos guardando de todo mal. Pai, abençoa cada dia mais o teu filho, Marcos, toda a sua família. Pai, eu sei que grande é a seara, poucos são os ceifeiros, mas aquele que o Senhor escolheu, pode vir o que vier, Jesus está contigo. Pode vir, levante do que vier, Deus está contigo. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido, porque Deus te escolheu, e a quem Deus escolhe, ninguém toca, se Deus permitir. Se Ele não permitir, diabo nenhum, macumba nenhuma vai te alcançar, porque você está revestido. Deus amado, toda a direção, nos leve paz, nos dá uma noite abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam: e a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam: tenha paz com o Senhor. Aqui, ó. Ah, tá filmando aqui, esqueci. Peraí, pai. O Cacau